Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Gomes. Hoje eu irei resolver a prova de matemática da Banca Funcern para o cargo de auxiliar de serviços gerais. As informações da prova são as seguintes: o município foi o de Sítio Novo, no Rio Grande do Norte, o ano 2018, nível fundamental, tá? Mas não é uma prova tão fácil, porque é de nível fundamental que vai ser fácil. Aqui é o gabarito oficial. As questões de matemáticas elas estão entre as questões 11 e 20. E então vamos para a resolução. Primeira questão é uma questão de porcentagem, tá? Na compra de um carro usado que custava R$ 25.000, Marcos recebeu um desconto de 0,3% para pagamento de uma multa existente. Neste caso, ele pagará pelo carro, certo? Então você vai fazer o seguinte: você vai calcular quanto é 0,3% de 25.000 primeiro. Você vai colocar aqui o 25.000 vezes 0,3 dividido por 100. Esses dois zeros aqui você vai eliminar com 2 aqui do 5.000, restando aqui 250 vezes 0,3. Agora você vai eliminar esse zero do 0,3 com esse zero do 250, restando 25 vezes 3, que é igual a 75. Então, ele iria pagar R$ 25.000 e desses 25.000 você vai subtrair 75, tá? Aqui esse 5 vai emprestar 1 para cá, que vai emprestar 1, que vai emprestar 1. Então, na verdade, aqui vai ficar assim: 10 menos 5 dá 5, 9 menos 7 dá 2, certo? E 9 menos 0 dá 9, 4, porque o 5 foi quem emprestou 1, né? Ele emprestou 1 para todo mundo. Então ficou R$ 24.925. Alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Para abastecer uma casa em uma comunidade rural, foi construída uma cisterna no formato de paralelepípedo retangular. Então é importante você conhecer as formas geométricas, com dimensões 16 decímetros, 1,9 metro e 90 centímetros. Se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, então essa informação de 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, ela é fundamental. Por quê? Porque esse já está em decímetro, mas os dois finais não estão. E o formato da cisterna lá é esse aqui, tá? Então o que você vai ter que fazer? É uma questão que vai calcular aqui o volume, é A, B e C. Então o volume vai ser as dimensões A vezes B vezes C. Só que você também tem a conversão de unidades. Aí como é que a gente faz a conversão de unidades? Nós temos o metro, que é o padrão, o decímetro e o centímetro. Se a gente andar do metro para o decímetro, a gente vai multiplicar por 10. Se a gente andar do centímetro por decímetro, a gente vai dividir por 10 cada casa. Então, como eu tenho aqui 1,9 metro, quando eu multiplicar 1,9 vezes 10, vai virar 19 decímetros. Quando eu tenho aqui 90 centímetros, quando eu dividir aqui, vai virar 9 decímetros. Então, na verdade, nós vamos utilizar aqui esses dois valores que seriam as conversões aqui. Seria 19 decímetros e 9 decímetros. Desculpa, centímetro para decímetro. Aí aqui a conta fica 16 vezes 19 vezes 9. A ordem aqui que você vai fazer não tem muita importância, desde que você faça correto. Então vou fazer 19 vezes 9 primeiro. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9 com 8 dá 17. E depois vou multiplicar vezes 16. 6 vezes 1, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 1 vez 1, 1 vez 7, 1 vez 1. 6, 3, 7, 2. Então, na verdade, o volume aqui virou 2.736 decímetros cúbicos, porque eu usei todo mundo em decímetro. Então, o volume vai dar 2.736 litros, pois ele falou que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A alternativa correta aqui será a letra B. Tá? Se você estiver estudando para algum concurso, como concursos da Funcern, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu link para o WhatsApp para você ter aulas particulares, tá? Caso seja do seu interesse.
Vamos para a questão 13. Considere na figura abaixo que o determinado horário do dia, uma das torres do castelo do Zé dos Montes, no município de Sítio Novo, projeta no solo uma sombra de 8 metros. Então, essa figura aqui eu adicionei, não tinha, só tinha essa outra aqui na prova, não sei se vê errado. Então, o que ele está dizendo? Ele tem uma torre, eu vou fazer aqui embaixo. Tem uma torre do castelo que projeta uma sombra, tá? E aí ele tem uma pessoa que também projeta, o boneco feio da lixa, uma sombra. E ele tem uma altura, então tem a altura maior e a altura menor. Tem a sombra maior e a sombra menor. Então existe uma relação matemática, né, entre a altura e a sombra. Entre a altura menor e a sombra. Então, esse tipo de problema aqui na FUNCERN, toda a prova eu tenho visto que cai. Então, ele vai te dar esses valores. Aí ele pergunta aqui, né? Ele deu aqui, um turista de 1,80 de altura, no mesmo nível do solo da torre, fotografa a construção. Se a torre tem 10 metros de altura, ó, ele deu aqui a altura da torre, 10. A sombra da torre aqui, ó, 8. A altura do camarada, 1,80. E a sombra dele é o que ele vai saber. Vai querer saber. A sombra projetada pelo turista tem. Então aqui você vai fazer o seguinte. Você pode simplificar. Eu gosto sempre de simplificar aqui. O 5/4 é igual a 1,8 sobre S. E aí você vai ficar com o quê? 5S é igual a 4 vezes 1,8. Vamos ver quanto é que dá 4 vezes 1,8. 4 vezes 8, 32. Põe o 2 e vai o 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então deu 7,2. Então S vai ser 7,2 dividido por 5. Então vamos fazer essa divisão aqui. 7,2 dividido por 5. Não pode fazer com a vírgula, né? A gente vai tirar essa vírgula e vai acrescentar um zero aqui. Então 1 vezes 50, 50. 72 menos 50, 22. Põe uma vírgula e acrescenta um zero, porque 22 é menor do que 50. Agora eu vou 4, né? 4 vezes 50 dá 200. Sobra 20. Posso pôr o primeiro zero de graça e aqui também vai ser 4. 200, resto 0. Então, a sombra que ele vai projetar tem 1,44 metros. Alternativa correta, letra C. Vamos agora para a questão de número 14. Em uma consulta sobre 2 candidatos à eleição, Jeca e Neca, várias pessoas foram entrevistadas. Dos entrevistados, 200 escolheram Jeca, 90 não escolheram Neca, 120 escolheram os 2 candidatos e 100 escolheram apenas um dos candidatos. Escolhendo ao acaso um dos entrevistados, a probabilidade de ele não ter escolhido qualquer um dos candidatos é de... Então essa é uma das questões mais difíceis da prova, tá? É o seguinte, eu tenho que anotar as escolhas, né? 200 escolheram Jeca, vou colocar aqui. 90, vou colocar aqui, não Neca. Beleza? 120 escolheram os 2. E 100 apenas um. Então essa é uma questão de sistema, tá? Onde você vai ter o sistema aqui, onde essa parte aqui do miolo é o que escolhe os 2, que é o Jeca e o Neca. Tem quanto? 120. Beleza? Aí ele diz aqui o seguinte, ó, dos 200 entrevistados, 200 escolheram Jeca. Aqui você consegue fazer o seguinte, ó, 80, porque 80 com 120 vai dar 200, tá? 200. Agora, quantos não escolheram Neca? Você também tem esse valor. Você também tem um valor seguinte, ó. Quantos escolheram apenas um dos candidatos? Esse é um dado bem interessante. Porque para escolher um dos candidatos, ela teria escolhido aqui só o Neca. E ele fala que foram quantos? 100.
Se 80 já escolheram o Jeca, apenas 20 escolheram o Neca. Certo? Apenas 20 escolheram o Neca. Então vamos recapitular aqui, ó. 120 escolheram os dois. Esse é o miolo, já está ok. 200 escolheu o Jeca. Então, como eu já tenho 120 aqui, com mais 80 daria os 200. Aqui ele fala que 100 escolheu apenas um. 100 escolheu apenas um. Então, para ele ter escolhido apenas um, ele tem que estar aqui nessa parte do conjunto. Então, como aqui eu já coloquei 80, do outro lado eu só posso colocar mais 20. E aí, se eu colocar aqui não escolheu nenhum, tá? Nenhum dos candidatos, eu vou ter quantos? Porque ele fala aqui o seguinte, ó, 90 não NECA. Mas aqui, ó, esses 20 estão no NECA, esses 120 também fazem parte do conjunto que escolheu os dois. E aqui eu só tenho 80 que escolheu o Jeca. Então aqui fora eu vou ter mais 10. Porque aí eu vou ter 80 que escolheu só Jeca e 10 que não escolheu ninguém. 80 com mais 10 vai dar o quê? 90 que não escolheu o NECA. E se eu quiser saber agora fazer a probabilidade, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que somar todo mundo primeiro e saber quantos candidatos deu, quantas pessoas foram entrevistadas, na verdade, né? Porque esse número ele não deu ainda. Então a quantidade de entrevistados vai ser 80 mais 120, que dá 200, com mais 20, 220, com mais 10, 230. Então você vai ter aqui os entrevistados. Que é o número total. Porque nós precisamos desse número total para fazer a probabilidade, qualquer coisa da questão. 80 mais 120 mais 20 mais 10, que vai dar o quê? 230. 230 pessoas foram entrevistadas. Aí ele pergunta, em cima da pergunta aqui, probabilidade de não ter escolhido qualquer um dos candidatos. Então, qual a probabilidade dele não ter escolhido qualquer um dos candidatos? Nesse caso, você vai pegar o número de pessoas que não votou em ninguém, que é 10, porque ele não escolheu nenhum candidato, nem o Jeca, nem o Neca, nenhum dos dois, do número total, que é 230 pessoas que foram entrevistadas. Então, aqui você vai ficar com 1 sobre 23 avos. A alternativa correta aqui seria a letra A. Essa questão merece bastante atenção, pois ela pode definir, né? É uma questão que define, na verdade, quem entra e quem não entra no concurso. Questão 15. Para fazer o aterramento de uma área, 16 operários utilizariam 120 horas de trabalho. Para realizar a obra, a construtora decidiu contratar mais 8 operários. Considerando que todos os operários têm a mesma força de trabalho, com o novo total de operários, a obra será realizada em... Então, eu tinha 16 operários que gastariam 120 horas. Aqui seriam as horas e aqui seriam os operários. Quando eu contrato mais 8, agora eu vou ficar com 16 mais 8. Eu vou para 24, certo? 24 vai dar o quê? X horas. A minha pergunta é, eu estou subindo o número de operários. O que acontece com o número de horas? Ele vai cair. Então essa daqui não é uma regra de 3 direta, aquela que você multiplica cruzada. Aqui você vai ter que multiplicar 24 vezes x, vai ser igual a 16 vezes 120. X vai ser igual a 16 vezes 120 sobre 24. Se você está acompanhando o canal, você vai ver que toda regra de 3 eu nunca multiplico primeiro, eu sempre passo outro dividindo. Aqui eu vou dar uma simplificada, já no macete, aqui vai ficar 8 vezes 120 dividido por 12. Eu simplifiquei por 2 em cima e embaixo. Por quê? Para depois eu conseguir fazer esse 120 aqui, ó. Agora eu vou ficar com 8 vezes 10, né? 120 para 12 dá 10. Quanto é 8 vezes 10? 80. Então, no caso, 80 horas. A alternativa correta aqui será a letra C. Questão 16. Uma empresa de locação de bicicleta tem dois tipos de veículos: bicicletas para uma pessoa e bicicleta para duas pessoas, conforme os modelos da figura abaixo. Ao todo, essa empresa tem 64 bicicletas.
as quais podem ao mesmo tempo ser utilizadas no máximo por 109 pessoas. Nesse caso, a empresa tem de bicicletas para uma pessoa e de bicicletas para duas pessoas, respectivamente. Então, o que acontece? Quando você soma, eu vou chamar esses daqui de X e esse daqui de Y, né? X e Y. Quando você soma X mais Y, você tem que ter um efetivo de 64 bicicletas. Quando você trabalha pela quantidade de pessoas que estão utilizando aqui a bicicleta, o que acontece? Esse aqui só vai poder ter uma pessoa, então continua sendo X. E o do outro lado aqui você vai poder ter quantas pessoas? Você vai poder ter duas pessoas, certo? Um aqui e outra aqui. Então aqui vai ser 2Y. Quantidade, esse de cima é a quantidade de bicicletas. Esse aqui é a quantidade de pessoas por bicicleta. Bicicletas. Aqui seria pessoas por bicicleta. Por bike, vou colocar assim. Aqui eu teria o que? 109. Beleza, você tem um sistema de equações. Aí você pode usar ou a regra da soma ou da substituição. Eu vou adaptar para fazer a regra da soma. Como assim? Eu vou pegar esse daqui, que está todo mundo positivo, e vou multiplicar por menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, eu vou ficar com o seguinte: menos x menos y igual a menos 64. E depois eu vou somar essas duas equações aqui. X menos x dá 0, 2y menos y dá y, e 109 menos 64 eu vou fazer aqui do lado. 5, 4. 45. Então y eu já sei que é 45 e y eu sei que é essa daqui das duas. Seria no caso a letra B, mas eu vou achar o x também. Então x vai ser x mais 45 é igual a 64. X é igual a 64 menos 45, que dá 19, certinho, alternativa letra B, questão de sistema de equações do primeiro grau. Vamos agora para a questão 17. Questão 17, também é uma questão de alto nível. Uma prefeitura do interior do Rio Grande do Norte possui um terreno no formato de trapézio retângulo, conforme a figura abaixo. Esse terreno será dividido em 3 lotes, delimitados por 2 segmentos de retas paralelos ao lado AC, de modo que as dimensões da frente dos lotes do lado CD serão respectivamente 50, 60 e 90 metros. Se o lado AB do terreno mede 600 metros, o fundo do terreno central terá medida D. Olha só que questão legal. Eu vou colocar aqui alguns detalhes na questão. Primeiro, vou montar aqui o retângulo, certo? Desse retângulo vai sair a imagem do que a gente tem de informação e o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer para encontrar a resposta, ele é simples quando você termina de montar a figura, assim, a ideia da figura na cabeça que você vai transferir para o papel. Então aqui você tem o seguinte, ó, ele está dizendo para você que as retas aqui são paralelas a AC, tá? Diz aqui, ó, bem nesse, ó, retas paralelas ao lado AC. Então ele tem essas retas aqui, são paralelas, e ele dá os valores, né? Os valores dos pedaços que você está dividindo o terreno. Então ele te dá esses valores aqui, e é justamente a mesma coisa que vai ter aqui em cima. E por que aqui em cima? Porque a gente vai precisar usar essa parte aqui de cima para fazer a relação. Então nós temos aqui essa parte do fundo, que tem 600 metros, que vai de A até B, que ele fornece. E nós temos esses pedacinhos, que vai daqui até lá, onde eu tenho 50 mais 60 mais 90, totalizando o que? 200 metros. Aí tendo esse valor, esses dois valores aqui, fica tranquilo fazer, porque aí ele vira uma questão de razão e proporção, onde você vai ter o seguinte, ó, que 600 está proporcional a 200, assim como a frente do terreno aqui do meio, que é o que ele quer, essa parte aqui, a frente do central, né, ó,
Vamos lá, ele diz o seguinte, ó. O fundo, desculpa, a frente não, o fundo. O fundo do terreno central terá medida, né? Você tem uma frente aqui de 600 e vai ter o fundo de quanto? A frente de 60 e vai ter o fundo de quanto? Então você vai ter aqui 60 sobre x. Vamos botar um x, né? Aí aqui você pode eliminar, ó, esses zeros com esses zeros. E aqui a tua conta vai ficar o seguinte. 6 dividido por 2 dá 3. 3. Opa. Ver aqui certinho. Espera aí que eu fiz uma coisinha aqui errada. Espera aí. Vamos arrumar a relação aqui. Deixa eu apagar aqui certinho. Apagar e fazer o correto. Nós temos aqui 200 de frente está proporcional a 600 de fundo, certo? 200 de frente. Eu tinha colocado na posição errada, tá? É 200 tá para 600, assim como 60, que é só esse pedacinho aqui, vai estar proporcional para x. 60 está proporcional a x. Agora sim, tá certo. Então aqui você vai eliminar os dois zeros, aí vai ficar com 1/3 igual a 60 sobre x. X vezes 1, x vezes 1 dá x, e 3 vezes 60 dá 180. Eu vou só recapitular aqui, porque essa questão é uma questão um pouco mais difícil. Ele te deu uma figura, onde ele não te deu esse desenho, você faz o desenho do trapézio, coloca os valores aqui, 50, 60 e 90. Daí você vai somar, vai dar aqui esse pedaço, que é 200. E aí você vai fazer a relação 200 para 600, que é o fundo, né? A frente total pelo fundo total é igual a essa frente aqui que ele está querendo, que é o central, 60, sobre o pedacinho lá do fundo, que é x. No caso, o pedacinho x vai ser 180. A alternativa correta é a letra D. Pessoal, se vocês ouvirem alguns barulhos extra aí, o pessoal serrando, é porque eu tenho um vizinho aqui que acho que tá serrando o chifre já faz umas 2 semanas e ainda não conseguiu. Aí ele sempre atrapalha na hora das gravações. E outra coisa, se você estiver querendo estudar para o teu concurso, estiver com dificuldade, eu posso te ajudar fazendo um plano de estudo de matemática para você acompanhar certinho de acordo com o gabarito. Ou, desculpa, de acordo com o edital. Gabarito é quando você voltar da prova que vai acertar tudo. Aí vou deixar na descrição do vídeo aí o WhatsApp, tá? Vamos para a próxima, né? Questão 18. Um criador precisa comprar 15 sacas de milho para alimentar seus animais. O preço da saca de milho da marca 1000 custa R$ 33,00. E a saca de milho Lhou custa 36. Como o armazém não tinha a quantidade toda que o criador precisava de uma mesma marca, ele comprou 6 sacas de milho 1000 e 9 sacas de milho Lhou. Sendo assim, o valor médio das sacas que ele comprou foi... Então, ó, vou colocar aqui, ó. 1000 custa quanto? 33. Certo? Eles põem esses nomes aí só pra atrapalhar mesmo, tá? Deixar o cara perturbado. Aí você tem que ver quantas ele comprou de cada. Então, no caso aqui, ele diz o seguinte. Ele comprou 6.000. Então, você vai multiplicar isso aqui vezes 6. E o outro você vai multiplicar vezes 9. Aí 6 com 9 vai dar as 15 sacas. Vamos lá. 6 vezes 33. 6 vezes 3, 18. Vai 1, 18 e 1, 19. Deu 198. Aqui ele pagou 198. E o outro vai ser 9 vezes 36, né? 9 vezes 6, 54. Vai o 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. 27 com 5, 32. 324. Você vai somar aqui. 12 vai 1.
10, 12, vai 1, 422. E você vai pegar esse número e vai dividir por 15, porque esse aqui foi o valor total, correspondendo a 15 sacas. Aí você vai dividir aqui, ó, 422 por 15, certo? Dá 2, dá 3. Vamos conferir se está certinho aqui, porque ele quer o preço, o valor médio das sacas que ele comprou foi. Vamos lá, vamos ver se não tem nenhum erro. Só em olhar para esse valor aqui, pessoal, eu já vou questionar. Todas as minhas alternativas começam com 3. E aqui não vai dar para fazer 3 vezes 15. Então está errado aqui em algum canto. Eu vou conferir aqui, ó. 8 mais 4, 12, vai 1, certo. 1 mais 9, 10, com 2, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, com 3, 5. Então você também pode sair questionando os teus resultados. Aqui vamos corrigir, aqui vai ser 5. Eu vou apagar para deixar bem bacana aqui, tá? Colocar um número cagado aqui, feio. Colocar o 5. Então, cuidado para não errar na hora da prova essas contas. Vamos fazer a conta agora. 3 vezes 15, 45. 52 menos 45 dá 7, né? Desce o 2. Agora vai dar o quê? Quantas vezes 15? 4, né? 4 vezes 15 vai dar 60. Teria que dar 34, porque todo mundo aqui é 34. Aí 72 menos 60 dá 12. Como 12 não vai dar, põe a vírgula e coloca um 0. Quantas vezes 15 para dar 120? São 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. Bota o 0 e vai o 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Então ele vai pagar 34,80 de média. A média aqui vai ser 34,80. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é bem interessante, tá, pessoal? Dos gráficos, eu coloquei até uma página separada para a gente fazer essas contas. Então, o gráfico a seguir apresenta o valor do piso salarial nacional do magistério nos últimos 10 anos. Analisando os valores para cada ano, verifica-se que... Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada alternativa dessa e vai fazendo. A diferença entre os pisos salariais de 2015 e 2010 é 883,11. Então, entre 2010 menos 2015, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Quanto é que ele ganhava em 2010 e quanto que ele ganhava em 2015? Eu vou fazer a diferença. 1.917,78 menos, isso aqui seria a letra A, menos 1.024,67. 3. Aí aqui 9 vai emprestar 1, vai ficar 11 menos 2, vai dar o quê? 9. 8 menos 0, 8. E 1 menos 1, 0. Olha quanto é que deu. 893. E olha quanto é que está lá. 883. Então essa está errada. Aqui ele diz na letra B, o piso salarial em 2018 é aproximadamente. Tentem não fazer esses que tem aproximadamente de cara. Faça os que vão dar exato. Aí vai ser mais fácil. Eu vou pular esse. Vou fazer os demais. A soma dos valores dos pisos salariais de 2009 e 2010 é menor do que o piso salarial de 2015. Então, o que ele está dizendo? É para eu somar aqui 2009 com 2010 e verificar se o resultado vai ser menor do que 2015. Então, vamos lá. 1024,67 com 950. 7, 6, vírgula abaixo de vírgula, 4, 7, 9, 1. Deu 1974. Em 2015 deu 1917. Aí o que ele disse na questão? Ele disse que a soma, né, dos valores de 2009 e 2010 é menor. Ela não é menor, ela é maior. Então aqui também está errado. Vamos para a letra D. O valor do piso salarial de 2017 é maior que, então vou pegar 2017 e vou comparar se ele é maior que o dobro de 2011. Vou fazer lá 2 vezes o salário de 2011. Quanto é o salário de 2011? 1.187. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17.
Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então, deu 2.374. 2.374, ele é maior do que 2.298, que é o salário de 2017. E aí na questão ele diz o seguinte: ele fala que o salário de 2017 é maior que o dobro do valor do piso salarial de 2011. Não é, ele é menor, tá? O dobro deu 2.374 e ele é 2.298. Então sobrou apenas a alternativa B, que aí eu vou passar um truque para vocês fazerem quando tiver aproximação aqui, tá? O piso salarial de 2018 é aproximadamente 2,4 vezes o piso salarial de 2010. Então você vai vir aqui, ó, piso salarial 2018, piso salarial 2010. Então você vai ter o seguinte: você vai ter que 2.455 e 35 dividido por 1024 e 67, ele está dizendo que isso aqui vai dar aproximadamente 2,4. Como que a gente chega nesse número fácil? Primeiro, quando for uma questão que tiver o valor aqui for na casa de milhar, você já elimina os centavos de cara. Não precisa colocar, porque eles vão ser insignificantes e só vão atrapalhar a sua conta. Então, na verdade, aqui você ficou com 2.455 por 1024. Aí você vai fazer um novo arredondamento aqui, que vai ser o seguinte: você vai fazer 2.400 por 1000 para ver quanto é que dá. Eu arredondei isso aqui para 1000 e arredondei isso aqui para 2.400. Então, deu o que? 24 por 10, que vai dar aproximadamente 2,4. Isso aqui, pessoal, vocês só vão conseguir fazer dessa forma rápido, treinando, fazendo várias questões, porque é questão mais de prática, tá? Então a alternativa correta aqui seria realmente a letra B. Vamos para a última questão, que é a questão 20. Essa questão 20, a figura que estava na prova é horrível, então eu coloquei outra figura, mas sem a figura, só com o texto daria para a gente fazer a questão. Teríamos que desenhá-la depois, né? Claro. A prefeitura de uma cidade tem um terreno retangular onde deseja fazer uma praça circular. Então o terreno é esse, o verdinho, na região externa à praça, sendo colocado um piso quadriculado. Então aqui nessa região aqui vai colocar o piso, certo? Vai preencher com o piso. Então na imagem lá está muito ruim essa questão do piso. Considere que o terreno tem 30 por 70, então você tem aqui, ó, 30 metros por 70 metros. Então significa que o diâmetro dessa praça aqui também terá 30 e o raio dela vai ser a metade, terá 15 metros. Então essa figura aqui, ela é fundamental para você perceber essa informação. Aí ele diz o seguinte: que a praça tangencia suas laterais. O que é tangenciar? É tocar aqui em um único ponto nas laterais. E que π é 3,14. Importante ele dar o π para poder calcular a área usando o π que a questão fornece. A área do terreno onde será colocado o piso quadriculado mede. Então ele quer saber essa área aqui, ó, da parte verde. Como é que a gente vai fazer? Bem tranquilo. Calcula a área do retângulo. 30 vezes 70. E dá aqui, ó, 3 vezes 7, 21. E repete o 00. Então deu 2.100 metros quadrados. Aí agora você calcula essa área preta e subtrai dele, que no caso é a área do círculo, que vai ser π vezes r ao quadrado. Então vai ser 3,14 vezes 15 ao quadrado. Então vai ser 3,14 vezes 225. 225 é 15 vezes 15. E aí você multiplicando isso aqui, você vai ficar com 225, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 10 com 2. 4 vezes 2, 8 com 10. Com 2, 10. Vai 1. 4 vezes 2, 8 com 1, 9. Então, 1 vezes 5. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6. Vamos somar aqui. 0, 5. 9 com 2 dá 11. Com 5, 16. Vai 1. 1 mais 3. 1 mais 2, 3. Com 7, 10. 10 vai 1. 1 mais 6, 7. Então, eu peguei e coloquei a vírgula aqui por causa do 3,14. Então vai dar duas casas.
Então isso aqui vai dar 706,50. Beleza. Então essa é a parte preta aqui, ó. Essa é a parte preta. Então como você tem a área total do verde, você subtrai. Aí vai ficar o seguinte: 2100 menos 706,50. Aí aqui você vai ter que pôr 00 para ficar bonitinho, tá? Esse último zero a gente pode até eliminar. Então ficou aqui, ó. Aqui vai prestar 1, ó. Na verdade aqui vai ser 10. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 6 vai dar 3. 9 menos 0 vai dar 9. E esse 21 aqui, ele, para que esses outros tenham esse valor, ele perdeu 1. Então, na verdade, é 20. 20 menos 7 vai dar 13. O que a questão está explorando? Explorando a questão de operações básicas da matemática, pessoal. Multiplicação, soma, subtração e divisão. Isso é o que ele vai explorar numa prova de ensino fundamental. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Se você tiver interesse em estudar correto para o teu concurso efetivo, vou deixar na descrição desse vídeo aí o meu link do WhatsApp. É só mandar um WhatsApp que a gente combina. Preço joia. Professor Tiago Gomes, desejo sucesso e aprovação no seu concurso. E fica com Deus e até a próxima. Valeu, pequeno gafanhoto!